Olá pessoal, nessa aula vamos apresentar os estimadores de máxima verossimilhança da distribuição normal multivariada. Temos interesse em estimar os parâmetros da normal multivariada, que são o vetor de médias e a matriz de covariância. De início, a gente vai fazer uma breve revisão do método de máxima verossimilhança, que muito provavelmente vocês já conhecem bem, mas não custa nada a gente relembrar algumas coisas. Bom, esse método faz o quê? Ele usa valores amostrais para representar os parâmetros da população. E a gente vai buscar uma forma de explicar, da melhor forma de explicar esses parâmetros com base nos dados observados. Um dos significados de melhor é selecionar os valores dos parâmetros que maximizam a função de densidade de probabilidade conjunta, avaliada nas observações amostrais. Então é isso que essa técnica faz. Ela é chamada de método de máxima verossimilhança, essa técnica, e os valores que maximizam os parâmetros são chamados de estimativas de máxima verossimilhança. Eu vou considerar que eu tenho uma amostra aleatória de tamanho n, de uma variável aleatória x, que eu conheço a função de densidade, mas os parâmetros são desconhecidos. A minha amostra é independente e identicamente distribuída, e eu vou calcular a probabilidade de obter essa amostra, essa probabilidade conjunta aqui, que como a amostra é independente, então essa probabilidade vai ser o produtório das probabilidades de xi ser igual a xi. Ok? A probabilidade de obter essa amostra é chamada de verossimilhança. E vamos denotar essa probabilidade por L. L de likelihood, que significa probabilidade em inglês. Logo, verossimilhança é uma probabilidade. O método de máxima verossimilhança ele consiste em maximizar a função de verossimilhança para obter os valores ótimos para estimar seus parâmetros. Aí, quando a gente fala de função de verossimilhança, é uma função de probabilidade. E o que é que está variando? Como a minha amostra está fixada, as observações x1, x2, xn, elas estão fixadas, vamos considerar que o que está variando são os parâmetros da distribuição. Assim, podemos estimar o melhor valor para o parâmetro a partir da maximização da função de log verossimilhança. Tá? Então, esse método consiste em maximizar a função de verossimilhança em relação ao vetor de parâmetros θ. No caso da normal multivariada, eu tenho essa função de densidade, x, tá? Com o vetor de médias μ, que vai ter dimensão p por 1, e matriz de covariância sigma de dimensão p por p. Vamos considerar a estimação de máxima verossimilhança dos parâmetros dessa normal multivariada de dimensão p. De início, a gente vai obter a amostra x1, x2, xn, e vamos considerar que ela está fixa. E vamos avaliar a densidade conjunta para esses valores fixados. O resultado vai ser a função de probabilidade. No entanto, como a gente está trabalhando com vetores e matrizes, para simplificar o método de máxima verossimilhança aqui, nós vamos reescrever a função de probabilidade de uma outra forma. Então, a gente vai precisar de algumas propriedades adicionais para o traço de uma matriz quadrada. Veja, o traço de uma matriz quadrada é a soma dos elementos da diagonal da matriz. E tem algumas propriedades aqui que eu vou deixar para você rever. O traço de uma constante vezes uma matriz A, o traço da soma de matrizes A mais ou menos B. A e B são matrizes quadradas. O traço do produto A vezes B é igual ao traço de B vezes A. O traço de B a menos 1 vezes A vezes B, que é igual ao traço de A. E o traço de A vezes A transposto, que é o somatório duplo dos elementos da diagonal A e J ao quadrado. Um outro resultado que vai ser importante para nós é esse resultado 4.9. Seja a matriz A, uma matriz simétrica, quadrada, de dimensão K por K,
e seja x um vetor k por 1. Então, o resultado na letra A, x' AX, x' AX, que é um escalar, tá? É o produto, x' é 1 por k, A é k por k e x é k por 1. Então, esse x' AX vai ter dimensão 1 por 1, é um escalar. X' AX vai ser igual ao traço de x' AX, que é igual ao traço de AXX', x transposto. Tá? E na letra B, ele está falando o traço da matriz A, simétrica, quadrada, vai ser igual ao somatório dos autovalores da matriz A. Tá? A prova está aqui, nesse slide, você pode dar uma olhadinha com calma para observar esses resultados. E também, se não quiser ver a prova, você pode verificar isso com um exemplo. Tá? Um segundo resultado que é interessante para nós que vamos considerar é a decomposição espectral de uma matriz simétrica quadrada, essa matriz A. Basicamente, eu estou decompondo essa matriz A como sendo somatório em K parcelas. A minha matriz ela vai ter dimensão K por K. E esse somatório vai ter K parcelas, que envolve o autovalor lambda I e o seu autovetor associado, é I transposto. Tá? Então, a matriz A ela vai ser decomposta em K parcelas, é uma decomposição espectral com base nos autovalores e nos autovetores da matriz. Tem um exemplo aqui, uma matriz A 2 por 2, bem simples. Então, foi calculado os autovalores, que são 3 e 2, tá? E também seus autovetores associados. É 1 transposto e é 2 transposto aqui. Estão vendo, né? Bom, então essa minha matriz A, ela vai ser decomposta em dois termos. O primeiro termo, o primeiro autovalor, multiplicado pelo autovetor associado e o seu autovetor transposto. O segundo autovalor e o segundo autovetor associado pelo seu transposto. Então, eu tenho essas duas parcelas aqui da decomposição e a soma dela vai dar a matriz A. Tá? Essa é a decomposição espectral de uma matriz quadrada. Tá? E, além disso, ele diz, se A é uma matriz retangular, então os vetores na expansão de A são os autovetores da matriz quadrada A transposto e A transposto A, certo? Bom, agora vamos ver a verossimilhança, a densidade conjunta da distribuição normal multivariada. Eu tenho as N observações multivariadas de dimensão P por 1, tá? E elas são mutuamente independentes e identicamente distribuídas. Cada uma tem distribuição normal P variada, com vetor de médias μ e matriz de covariância sigma. Então, a densidade conjunta vai ser o produtório da função de densidade da normal. Tá? E esse produtório vai ter essa expressão aqui. Vocês verifiquem, tá? Coloque as N parcelas e o produto e tome aqui, ó, vai ficar 1 sobre 2π elevado a N vezes P sobre 2. O determinante da matriz de covariância sigma vai ficar elevado a N sobre 2. E o produto das parcelas no exponencial vai ser E elevado a menos o somatório de xj menos μ transposto, sigma menos 1, xj menos μ sobre 2. Então, essa é a verossimilhança
da minha normal multivariada que eu preciso maximizar para resolver quem é o estimador de máxima verossimilhança para o vetor de médias μ e para a matriz de covariância sigma, que é desconhecida. Nós vamos mostrar, tá, que os estimadores de máxima verossimilhança para μ e sigma serão o vetor de médias amostrais, x barra til, e a matriz de dispersão, a matriz de covariâncias amostral, S til N, que tem essa expressão aqui, ó, 1 sobre N, o somatório de xi menos x barra, xi menos x barra transposto. Tá? Esses são os estimadores de máxima verossimilhança de μ e sigma, respectivamente. É isso que a gente vai mostrar. Para isso, a gente vai tomar a log verossimilhança, que vai ter essa expressão aqui. Aí eu vou tomar o logaritmo natural da verossimilhança e depois eu vou usar as propriedades de traço que eu falei anteriormente. Vamos tentando refazer o passo a passo dessa demonstração. Veja, essa demonstração, quem quiser entender bem, é bom refazer o passo a passo, mas o principal é o resultado que a gente vai utilizar mais na frente, porque com esses estimadores de máxima verossimilhança, nós vamos testar hipóteses sobre o vetor de médias μ. Aqui nesse slide, nós vamos abrir esse somatório. Tá? Vamos abrir esse somatório e tomar esse produto entre esses termos. E vamos salientar esses termos 2 e 3 aqui. Observe que esse termo 2 dessa expressão aqui, ele vai se anular. E como o termo 3 é o transposto de 2, então ele também vai se anular. Então, só vou ficar com essa parcela e essa outra aqui, certo? Então, dando sequência, esse somatório aqui, essa minha primeira parcela vai ser Q, que é uma parte da minha matriz de dispersão Sn, que a gente definiu lá atrás, e a outra parte vai ficar N, x barra menos μ, x barra menos μ transposto. Tá? Voltando para a expressão da log verossimilhança que envolve o traço, tá? A gente observa essa relação aqui para o traço da matriz, tá? E essa expressão aqui, ela vai ser maior ou igual que zero. Porque a minha matriz de covariância é definida positiva, a sua inversa também é definida positiva. Então, o logaritmo natural de L, ela vai ser maximizado para alguma matriz de covariância sigma maior que zero, definida positiva, quando μ for igual a x barra. Por quê? Porque quando μ for igual a x barra, essa expressão aqui vai se anular. Tá? Então, o logaritmo natural de L para μ chapéu igual a x barra e alguma matriz de covariância sigma, que a gente ainda vai maximizar posteriormente,
ela é maior ou igual que qualquer outro logaritmo natural de L mi sigma, tá certo? Isso aqui para toda matriz de covariância sigma definida positiva maior do que zero. Então, quando mi igual a x barra, esse termo vai se anular e a gente vai ficar com Q e vai obter o máximo para essa expressão, para essa parcela aqui do traço. Então, voltando para a minha verossimilhança, a minha log verossimilhança, eu tenho uma constante C menos N sobre 2 Ln do determinante de sigma, menos 1 meio do traço de sigma menos 1 Q. Tá? Essa é a expressão que foi maximizada para mi chapéu igual ao vetor de médias amostral. Tá? E a gente pode reescrever ela dessa forma, sujeito a alguma matriz de covariância sigma maior que zero. Aí ele diz, como Q é maior do que zero, a solução é obtida aplicando esse resultado. É um resultado que está no apêndice do livro do Johnson, A7.1 a seguir. Ou é do livro do Johnson ou é do Seber. Eu estou achando que é do livro do Seber, que é outro livro de análise multivariada que pode ser consultado. E essa expressão é essa aqui, ó. Considere a função f, uma função de uma matriz, onde f de sigma, f da matriz sigma, é o Ln de sigma mais o traço de sigma menos 1a, que é basicamente essa expressão aqui. Aí ele diz, se A maior do que zero, que no nosso caso A é o quê? Então, o mínimo de f de sigma vai ser obtido em A, tá? Para qualquer sigma maior que zero. Então, utilizando esse resultado, a gente vai encontrar que a minha matriz de covariância sigma estimada, tá? Vai ser aquela minha matriz de covariâncias amostral Sn, que é dada a 1 sobre n, que é igual a 1 sobre n, o somatório de xi menos x barra, vezes xi menos x barra transposto. Ok? No nosso caso, é bom observar, comparando, que a nossa matriz A na verossimilhança vai ser Q sobre N. Tá? E com isso, esse máximo dessa minha função de matriz vai ser obtido em Q sobre N. E Q é o somatório de xi menos x barra vezes xi menos x barra transposto. E com isso a gente vai obter a covariância, o estimador de máxima verossimilhança da matriz de covariâncias. Os slides a seguir, esse aqui é um resultado que vamos usar para demonstrar essa função de matriz F, para provar essa função de matriz F, que vocês podem dar uma olhada nessa expressão. Aí a gente vai chegar no final e fazer essa demonstração e, por fim, nós vamos utilizar o resultado e dizer que o logaritmo natural, o Ln do logaritmo da verossimilhança, o Ln da verossimilhança de L, mi chapéu, sigma chapéu, tá? Já que o máximo vai ser atingido aqui, ó, sigma chapéu em Q sobre N, quando a gente usar a função de matriz, a gente encontra esse sigma chapéu Q sobre N, e por fim a gente vai encontrar que o Ln de L de mi chapéu, sigma chapéu é maior ou igual que o Ln de L, mi chapéu, sigma
que é maior ou igual que o ln de L mi sigma. Então, mi chapéu e sigma chapéu são os estimadores de máxima verossimilhança de mi e sigma de uma normal multivariada. E a expressão que a gente vai obter quando substitui mi chapéu e sigma chapéu na verossimilhança vai ser essa daqui. Tá? Observe isso também. Bom, até o momento a gente teve essa demonstração aí, que ela é um pouco longa e trabalhosa, mas o importante é obter esses estimadores de máxima verossimilhança. Tá? Observe que a expressão do sigma chapéu é essa, e esse estimador ele é não centrado. Mas o mi chapéu é um estimador centrado. Tá? O que é importante para a gente é que esses estimadores de máxima verossimilhança têm algumas propriedades que vão permitir que eu utilize esses estimadores para obter uma estatística para o teste. A primeira propriedade é a propriedade de invariância dos estimadores de máxima verossimilhança. Ou seja, se eu tenho uma função h de θ, o estimador dessa função h de θ, ele vai ser dado por h de θ chapéu. Então, eu encontro o estimador de máxima verossimilhança de θ chapéu e basta eu substituir esse estimador na função de h de θ, para encontrar o estimador dessa função h de θ. Basicamente é o h de θ chapéu. Então, nesse caso, ó, o estimador de máxima verossimilhança de mi transposto sigma menos 1 mi vai ter uma expressão que envolve x barra e sigma chapéu. Basta substituir x barra e sigma chapéu nessa expressão, vai ser mi chapéu, sigma chapéu a menos 1, mi chapéu, onde mi chapéu é o vetor de médias amostral, e sigma chapéu, n menos 1 sobre ns. Certo? O estimador de máxima verossimilhança da variância de xi, do desvio padrão de xi, vai ser dado por essa expressão aqui. É o estimador de máxima verossimilhança, onde sigma i é o estimador de máxima verossimilhança. Sigma chapéu i é o estimador de máxima verossimilhança de sigma i. Essa propriedade vai ser importante para a gente. Além disso, outra propriedade é a que trata de estatística suficiente. Se eu tenho uma amostra aleatória, x1, x2, xn, de uma população normal, multivariada, com vetor de médias mi, matriz de covariância sigma, então o vetor de médias amostrais e a matriz de covariância amostral são estatísticas suficientes para mi e sigma. A importância de observar que essas estatísticas são suficientes para populações normais, multivariadas, é que todas as informações sobre mi e sigma na matriz de dados, elas estão contidas, estão resumidas no vetor de média amostral e na matriz de covariância amostral, independente do tamanho da amostra N. Tá? Essa é uma propriedade importante para a gente. E quando formos usar esses estimadores para realizar testes de hipóteses, observe, devido à matriz de covariância sigma não ser conhecida, a distribuição do vetor de médias amostral não pode ser utilizado diretamente para se fazer inferências sobre o vetor de médias mi. Felizmente, essa matriz de covariância amostral ela fornece informação de forma independente
sobre a covariância da população, sobre a matriz de covariância da população. E, além disso, a distribuição de S não depende do vetor de médias μ. Isso vai permitir que construamos estatísticas para fazer inferências sobre μ. Tá? Porque, veja, esse vetor de médias amostral, tá? A distribuição do vetor de médias amostral, x barra, ele vai ter uma distribuição, tá? que é igual a μ, ó, a esperança de x barra vai ser μ. Tá? E a matriz de covariâncias vai depender de sigma. Como sigma não é conhecido, a gente vai utilizar S. E o que é bom é que essa estimação, esse estimador da matriz de covariâncias de sigma, ele não depende de μ. E ele fornece informação de forma independente, de modo que a gente possa construir um teste de hipótese sobre μ utilizando x barra e S. Tá? Como muitas técnicas multivariadas começam com médias e covariâncias da amostra, é prudente verificar a adequação da suposição de normal multivariada. Tá? Por quê? Porque se essa suposição for válida, a gente já sabe que os estimadores de máxima verossimilhança de μ e de sigma vão conter toda a informação relevante na amostra nesses parâmetros. Se os dados não puderem ser considerados normais, as técnicas que dependem apenas de x barra e S podem estar ignorando outras informações da amostra que podem ser úteis para realizar a inferência. Ok? Bom, então, se eu tenho uma amostra aleatória x1, x2, xn, de tamanho n, de uma população normal p variada, ó, agora eu estou com a suposição de normalidade multivariada, com vetor de médias μ, matriz de covariância sigma, então, x barra possui distribuição normal com média μ e matriz de covariância sigma sobre n. Tá? Essas informações aqui da minha população. Aí, segunda informação, n-1S possui distribuição de uma matriz aleatória de Wishart com n-1 graus de liberdade. Essa distribuição de matriz aleatória, a gente ainda vai falar sobre ela, mas ela está relacionada, no caso univariado, com a distribuição Q quadrado, em relação à variância de uma variável aleatória. Além disso, o vetor de médias amostral e S são independentes. Tá? Então, observe, essa distribuição do vetor de médias amostral aqui, que a gente apresentou em 1, ela não é suficiente para que eu possa realizar teste de hipótese, porque sigma, que depende aqui da distribuição de x barra, é desconhecido. Tá? No entanto, essa expressão n-1S vai ter uma distribuição de matriz aleatória de Wishart. E a gente pode usar n-1S para fornecer informação sobre sigma. E, além disso, essa distribuição de Wishart para S, ela é independente de x barra. Aí, com isso, a gente pode montar uma estatística para realizar um teste de hipótese. No caso univariado, a gente sabe... Agora, eu vou falar um pouquinho dessa expressão, porque é a primeira vez que a gente escuta falar nessa distribuição de Wishart. Aí, veja,
No caso univariado, a gente sabe que para a variância amostral, a distribuição de n-1 S2 dividido por sigma 2 possui uma distribuição Q² com n-1 graus de liberdade. Essa distribuição é utilizada, tá, para realizar teste de hipóteses, no caso univariado. Para o caso multivariado, a distribuição da matriz de covariâncias amostral é chamada de distribuição de Wishart, com n-1 graus de liberdade. Os resultados a seguir resumem os detalhes dessa distribuição. Observe que no ponto em que a gente se encontra, a gente não vai trabalhar muito com essa distribuição de Wishart, a não ser para utilizar ela como um meio de formar um teste de hipótese sobre o vetor de médias μ. Agora a definição da distribuição de Wishart. Suponha que eu tenha Z1, Z2, Zm, uma amostra aleatória, I e D, onde cada Zi vai ter distribuição normal P variada, com vetor de média zero, ou seja, ela tem média zero, e matriz de covariância sigma. Então, como é que a gente define a Wishart? Então, o somatório para I variando de 1 até M, de Zi vezes Zi transposto, vai ter distribuição de Wishart, com M graus de liberdade e parâmetro sigma, que é o parâmetro da matriz de covariância da normal. Para uma... então, essa é a definição da distribuição de Wishart. E agora, com essa distribuição de Wishart, tem uma relação que a gente pode obter aqui, ó, para uma amostra aleatória I e D, independente identicamente distribuída, de xi de uma normal P variada, xi menos μ vai ter distribuição normal P variada com médias zero e matriz de covariância sigma. O produto xi menos μ transposto vai ser o Wishart com parâmetro sigma. E se nós tomarmos o somatório de variando de 1 até n, eu tenho uma amostra com n observações, xi menos μ transposto vai ter distribuição Wishart com n graus de liberdade e parâmetro sigma. Ok? Bom, vamos continuar. Observe essa amostra aqui. Eu continuo com uma amostra aleatória I e D de uma normal multivariada com vetor de médias μ e covariância sigma. Só que agora eu estou no caso de uma amostra e eu vou estimar o μ pelo x barra. Xi menos x barra vai continuar tendo uma normal P variada com média zero, tá? Com média zero e matriz de covariância n-1 sigma sobre n. Observe que se a gente tomar esse produto das n parcelas do somatório de I variando de 1 até n, xi menos x barra transposto, essa expressão de A será n-1s. Essa é a expressão de A. Aí diz, observe que A, que é uma parcela da minha matriz de covariância amostral, A, ela tem distribuição de Wishart com n-1 graus de liberdade. Além disso, o vetor de média x barra e S são independentes. Essa que vai ter distribuição de Wishart. Tá? Então, eu estou criando condições com base numa amostra e estimando o vetor de médias μ pelo vetor de médias amostral para criar uma situação para que eu possa realizar um teste de hipótese sobre o vetor
sobre o vetor de médias μ da população. Tá certo? Agora observe. Resultado 4.1 do teorema do limite central. Isso é uma aplicação do teorema do limite central. Sendo x1, x2, xn uma amostra aleatória, independente, de N observações independentes, de uma população qualquer. Agora eu não preciso definir quem é a minha distribuição de probabilidade. Para mim é irrelevante se ela é normal nesse caso. Com média μ e matriz de covariância sigma, tá? Essa matriz de covariância sigma ela é não singular. Então, essa expressão raiz de n x barra menos μ, tá? Basicamente, eu estou considerando essa combinação linear de x barra, possui distribuição aproximadamente normal, é aproximado pelo teorema central do limite, p variada com vetor de médias zero e matriz de covariância sigma para grandes amostras. Essa aproximação é assintótica. Tá? Aqui n deve ser bem maior do que p, que é o número de variáveis. Tá? Então, nesse caso aqui, agora eu não preciso mais conhecer a distribuição de densidade da população que eu obtive a amostra. Veja, quando n é grande, S converge em probabilidade para sigma. E, consequentemente, a substituição de sigma por S causa efeitos apenas negligíveis nos cálculos de probabilidade. Dessa forma, utilizando a expressão 4.8, que é aquela expressão que define o contorno, um corte na normal multivariada, pode-se obter o importante resultado a seguir. N, x barra til menos μ-til transposto, sigma menos 1 x barra til menos μ-til, se distribui aproximadamente como um aqui quadrado com p graus de liberdade para n menos p grande. Veja, isso aí é uma aproximação, porque eu estou numa situação em que a minha amostra é grande. E eu estou vendo a distância de x barra til da minha evidência amostral para o centro da minha população, μ-til, que agora nem é mais normal multivariada, porque o que eu tinha antes era para uma normal multivariada, o contorno de uma normal multivariada, essa expressão 4.8. Mas aqui a minha população pode até não ser uma normal multivariada, mas pelo teorema central do limite, essa distribuição é aproximada para um aqui quadrado com n menos p graus de liberdade. Um aqui quadrado com p graus de liberdade para n menos p grande. Tá? E por fim, para a gente finalizar a distribuição amostral de uma função dos estimadores de máxima verossimilhança, eu estou considerando agora a minha amostra de tamanho n, tá? Com vetor de médias μ, matriz de covariância sigma, não precisa ser normal. E ele diz, raiz de n x barra menos μ, ela é aproximadamente, tem essa distribuição normal, p variada 0 sigma. E agora, usando o teorema central do limite também, esse sigma aqui, nessa função, vai poder ser substituído
matriz de covariância amostral. E quando tomar inversa, matriz de covariância amostral inversa. N, x barra menos μ transposto, S a menos 1, x barra menos μ. Vai ter distribuição Q quadrado com P graus de liberdade. Tá? Observe que o que é importante dessa aula, a gente falou muito de teoria, a gente falou muito de distribuição normal, de estimadores de distribuição normal multivariada, e essa estimação tem um certo trabalho, mas o importante para a gente são os estimadores que eu obtive, x barra e S. Eu obtive esses estimadores e, de posse desses estimadores de máxima verossimilhança, eu vou utilizar a propriedade de invariância e o teorema central do limite para obter estatísticas que vão ser úteis para que eu possa, numa próxima unidade, elaborar testes de hipóteses. Numa próxima unidade, realizar inferência através de testes de hipóteses utilizando funções desses estimadores de máxima verossimilhança que são obtidos aqui. Então, no momento, eu poderia utilizar essas distribuições amostrais para calcular probabilidades para amostras multivariadas, tá? E num futuro bem próximo, a gente vai poder utilizar essas distribuições amostrais para realizar testes de hipóteses. Então, a gente vai concluir por hoje essa aula e depois a gente vai dar uma sequência quando a gente iniciar a parte de inferência estatística multivariada. Até lá, pessoal.